E aí, gente, tudo bem? Acabei de tomar um banho muito bom. Eu espero que vocês estejam bem, de verdade mesmo. Sabe, eu queria conversar uma coisa com vocês hoje, que eu tô desde domingo pensando sobre isso, tá queimando meu coração. E eu queria falar um pouco sobre esperar em Deus, sobre a atitude correta que a gente tem que ter. E falando já em atitude, deixa eu te mostrar um negócio. Lá em Josué, a minha Bíblia em Josué, dizer assim, ó, de Josué aqui, meu. Em Josué capítulo 7, no versículo 10, ele vai dizer assim, ó: Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim com o rosto no chão, o rosto em terra. Presta atenção, Deus chega pra Josué e fala assim: por que você tá prostrado aí falando comigo? Por que você tá orando pra mim? Sabe, levanta-te. Sabe, a primeira coisa que eu aprendo aqui, tem coisas que não se resolve com oração, mas sim com ação. Eu preciso entender que muito mais importante às vezes do que só ficar orando, eu preciso corresponder essa oração com uma atitude. Ou seja, Josué tava lá orando por quê? Porque eles perderam uma batalha antes. Eles tinham acabado de perder uma batalha e foi orar e falar: Deus, por que a gente perdeu uma batalha? E Deus disse: por que você tá orando pra mim? Levanta, te põe de pé, ou seja, faça alguma coisa. Não adianta você estar orando agora por coisa que só resolve com atitude, porque antes, numa guerra, antes dessa eles ter perdido, tinha um homem que pegou uns despojos de guerra, ou seja, Deus falou assim: ó, não pegue nada, destrói tudo. Ele catou umas coisas e deixou escondido. E não adiantava Josué ficar orando por algo que só ia resolver com ação. Eu preciso começar a entender na minha vida que tem coisas que não adianta eu ficar esperando, e só se resolve com ação. Tá lá Moisés diante do Mar Vermelho, na frente o mar e atrás todos os egípcios atrás dele. E o povo começa a falar: Moisés, como é que vai ser agora, e agora, e agora, e agora? O que Deus fala pra Moisés? Diga ao povo que marche. Por que clamam a mim? Diga ao povo que vai marchar. Porque tem horas, tem situações que eu vou ter que tomar uma atitude. Eu não posso ficar só orando. Primeira coisa que vocês precisam entender: que não adianta eu só orar se não tomar a atitude correta. E não adianta eu orar e tomar a atitude errada, que vai dar errado do mesmo jeito, como se não tivesse tomado nenhuma atitude antes. Eu preciso o quê? Eu preciso aprender a esperar. Sabe lá o famoso Isaías 40:31, aquele que espera no Senhor renova suas forças como a águia e tal? Ou seja, eu preciso esperar em Deus pra Ele renovar a minha força. Mas esperar em Deus não é a concepção que eu tenho de, sabe, todo mundo tá esperando em Deus. Todo mundo esperando em Deus. Eu acho que a maioria de vocês estão esperando em Deus. Mas eu tenho algo pra te dizer: não é você que tem que estar esperando em Deus. Na verdade, é Deus que espera em você criar uma atitude correta que corresponda com a sua oração. Sabe, eu não sei se você tá me entendendo, mas existem momentos da minha vida que eu vou ter que fazer alguma coisa. Você chega na igreja e pergunta: quem tá esperando em Deus? Todo mundo: eu tô esperando em Deus. Mas é Deus que tá esperando em você, meu camarada. E isso precisa fazer sentido na nossa mente, de verdade. Eu lembro a história de um homem que começou a orar 30 dias pra Deus me dar um emprego. Ele começou. Ele orava de manhã, de tarde, de noite. Orava de manhã, de tarde, de noite. 30 dias orando. Não fazia mais nada. Só orava. 30 dias acabou, ele saiu de casa e quando ele chegou na esquina de casa tinha uma placa bem grande lá numa padaria: contrata-se pessoa. Ele foi correndo lá pra pegar um emprego. Quando ele foi conversar com o gerente lá, o cara falou assim: poxa, cara, tivesse vindo ontem, teria conseguido um emprego. O problema é que veio um cara ontem e pediu a vaga e ganhou a vaga. Porque o cara ficou 30 dias orando, mas não fez nada. Se ele tivesse orado e ido atrás, feito alguma coisa, cara, teria dado certo. Mais certo do que ficar só orando. Presta atenção, eu não estou de forma alguma anulando o poder da oração. A oração, ela tem muito poder, ela faz muitas coisas que às vezes a atitude não vai conseguir fazer, mas tem momentos que Deus trabalha de momentos específicos. Em momentos específicos que a atitude correta, ela é muito mais importante do que eu ficar somente orando. Oração, ora, depois eu faço uma ação, oração. Eu penso que esperar em Deus é como um homem que pega uma semente, coloca no chão e deixa aquele negócio germinar. Ele tem fé que aquilo vai germinar. Sabe o que é esperar em Deus? Noé esperava em Deus que Deus ia livrar ele do que? Do dilúvio. Só que Noé esperou em Deus o livramento, mas esperou construir uma arca. É isso que eu preciso começar a entender. Eu preciso esperar em Deus, mas fazendo algo. Não é fazer algo simplesmente das minhas forças, mas eu corresponder a minha oração com uma atitude correta. Porque eu posso estar esperando em Deus e querendo fazer algo com a minha força, mas fazendo da maneira errada. Cara, eu vou só quebrar a minha cara. Esse aqui é o melhor exemplo que eu posso te dar sobre a atitude correta. Sabe, quem é a melhor pessoa para dar os melhores exemplos de todas as pessoas que existiu na face da Terra? O melhor exemplo que a gente pode ter de bondade, o melhor exemplo que a gente pode ter sobre liderança, o melhor exemplo sobre autoridade, o melhor exemplo de tudo, o melhor exemplo de humildade, quem é? Jesus. Não existe alguém melhor pra dar exemplo pra gente do que o próprio Jesus. Sabe, uma coisa linda que eu vejo ali no Getsemane é que quando ele tava lá, chegou Judas, beijou ele e os soldados foi prender Jesus. Naquele momento, Pedro, tinha que ser Pedro era um cabra macho, bravo, violento, muito violento. Ele pega a espada e
rancoreiro do mal. Deu ruim pro mal, ficou sem orelha, ficou surdo. Jesus logo adverte e fala assim: Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Por acaso você não sabe se eu quisesse agora, eu oraria ao meu pai, ou seja, eu clamaria ao meu pai para que ele mandasse 12 legiões de anjos, convertidos a 60 mil anjos? Que Jesus estava dizendo: se eu quisesse, Pedro, eu ia orar agora. E na minha oração, Deus ia me responder. Só que não adianta nesse momento eu orar, porque agora eu preciso tomar uma atitude. Não adiantava naquele momento Jesus ir orar ao pai dele, porque naquele momento específico ele tinha que tomar uma atitude. É aí que eu aprendo uma lição muito importante. Não adianta eu querer fazer outra coisa, quando naquele momento só o que pode ser feito é tomar uma atitude. Jesus poderia ter orado, Jesus poderia ter clamado ao pai dele, podia ter feito, só que sabe o que ele fez? Ele teve uma atitude, ele se entregou, porque isso fazia parte de um propósito muito maior. Sabe que eu, você, a gente precisa entender que a gente, todos nós num contexto, estamos num propósito muito maior do que a gente mesmo. E muitas vezes eu vou ter que começar a ter uma atitude correta, eu vou ter que ter uma atitude certa. E como é que eu faço para ter a atitude correta? Eu preciso saber aonde eu estou indo, eu preciso ter uma visão constante voltada para frente, para aquilo que eu estou caminhando. Eu lembro a história de um arqueiro, que ele pegou um discípulo dele e levou para mostrar uma coisa. Ele pegou uma folhinha de árvore assim, pequenininha, colocou num galho, numa árvore e deu 100 passos, pegou uma bandana, amarrou nos olhos lá e pronto, ficou sem enxergar, via mais nada. Aí ele pegou e falou pro discípulo dele: você acha que eu consigo acertar essa folhinha a 100 passos de distância? Aí o discípulo dele falou assim: olha, mestre, eu já vi o senhor acertando essa folhinha a 300 passos de distância. Então, mas o senhor nunca estava vendado, agora o senhor tá. Então eu acho que o senhor consegue. Se você acertou com 300, eu acho que 100 vendado, eu acho que o senhor consegue. Ele pegou a flecha da aljava, mirou e soltou. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Exatamente. Ele errou e errou feio. Nem na árvore ele acertou. Passou assim a distância vergonhosa. Aí o discípulo dele ficou admirado e bravo, surpreso ao mesmo tempo. Como que o senhor errou, mestre? O senhor sempre acertou, o senhor era bom, o senhor não... O mestre pegou e olhou pro menino e falou assim: sabe o que eu quero te ensinar aqui? Não importa o quão bom eu seja, ninguém acerta o alvo que não enxerga. Ah, mas eu já vi aquele vídeo do cara vendado acertando a faca assim sem enxergar. Não estraga a minha história. Não estraga a minha história, meu irmão. Gente, se eu pudesse resumir tudo que eu falei aqui pra vocês, a gente precisa entender que a gente tem que ter uma ação correta, a gente precisa ter uma atitude correta no momento correto. E pra isso eu preciso ter uma visão constante, eu preciso ter uma visão objetiva pra onde eu quero ir, pra onde eu quero estar. A atitude correta faz a diferença no momento certo. Às vezes eu tô orando por coisas que não vai ser resolvida só com oração, eu preciso ter uma ação correta. E eu não estou menosprezando o poder de uma oração, porque a oração ela tem muito poder, mas uma oração com a ação correta logo em seguida, cara, ela faz estragos grandes, faz estragos poderosos. Eu preciso ser como Jesus, que naquele momento no Getsemane, ele podia ter ido orar, ele podia ter clamado ao Pai, só que ele escolheu naquele momento tomar uma atitude certa, uma atitude correta, que era se entregar, porque aquilo fazia parte de um propósito muito maior. Tá me entendendo? Tá me entendendo aonde eu quero chegar nisso? Atitude correta no momento certo. Isso faz toda a diferença, tá? Eu espero que vocês aprendam alguma coisa com isso, porque eu aprendi muita coisa com isso. Desde domingo, o Espírito queimando meu coração. E eu acredito que é isso, tá? Até a próxima. A gente se encontra nesse mesmo canal. Compartilha com seus amigos, tá? Curte aí embaixo e comenta o que você pensa sobre isso. Tamo junto e até a próxima. Valeu!